Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 17/5, sabadão de jogos, sábado muito importante em algumas ligas, última rodada do campeonato alemão, última rodada do campeonato português e última rodada do campeonato francês, beleza? Final da FA Cup entre Crystal Palace e Manchester City e alguns jogos do campeonato brasileiro. Então são 12 jogos ao todo que a gente vai conversar, é um vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo de extrema necessidade para esse sábado, tá? Pra gente fugir das pegadinhas, ver quem tem necessidade, quem não tem. Então bora lá, já se inscreve no canal, deixa o gostei aí, vou deixar um bilhetinho pronto no final do vídeo e mais um binguinho de ambas para a gente torcer juntos. Tamo junto, bora lá. O primeiro jogo que a gente tem aqui, e um dos mais perigosos, na minha opinião, tá? Pra gente tomar bastante cuidado, é o joguinho do Borussia Dortmund contra o Holstein Kiel. Aqui é o seguinte, né? São 18 times, então é o último jogo aqui, a última rodada do campeonato alemão, da Bundesliga. Bayern aqui com 79 já foi campeão, o Leverkusen já tá garantido na Champions League, e o Frankfurt aqui com 57... ainda não está garantido, só que dependendo do saldo de gols, né, mesmo se perder, ele já tá classificado para a Champions League. Mesmo assim, é interessante ele vencer, né? Porque se o Borussia vence e o Freiburg vence, pode ser que ele perca essa vaguinha aqui baseado no saldo de gols, tá? O saldo do Borussia aqui, 9 mais 8 é 17 e o saldo do Frankfurt aqui 45, 55, 65. É um saldo bem maior, né, de gols. Então, assim, é uma posição um pouco mais confortável. A briga direta mesmo vai ser entre Freiburg e Borussia. O Freiburg pega o Frankfurt, né, então é um jogo muito difícil. E o Borussia pega o Holstein Kiel aqui com 25 pontos. Ele não consegue alcançar o Heidenheim, ou seja, o Kiel já caiu. Então, o Borussia pega uma equipe já rebaixada, né, na busca dessa vaga de competição europeia, no caso, a Champions League. Só que, no ano retrasado, a gente viu, né, o Borussia dependia só da vitória, se eu não me engano, contra o Kiel ou contra o Bochum, dependia só da vitória. Não, foi contra o Mainz, né? Só da vitória, e ele conseguiu perder e o Bayern foi campeão na última rodada. Então o Borussia é uma equipe que não dá pra confiar. Então essa cotação de 1.09 eu acho uma cotação muito perigosa, tá? O e-mail gols também, ó, 1.04. Então esse jogo aqui é um jogo difícil, um jogo complicado, tá? A necessidade do Borussia realmente é muito grande, o Kiel nenhuma. O Borussia tem tudo pra amassar, tá? Meter 4, 5, 6-0. Só que eu não arriscaria nada pré-live. Eu esperaria o jogo ao vivo pra talvez pegar o Borussia pra vencer no primeiro tempo, né? Uma vantagem de gols. Porque o Borussia não é uma equipe de se confiar, beleza? Mas de toda forma, cara, isso aqui é realmente um jogo que o Borussia tem alta necessidade de vitória. Eu indicaria pra vocês, se fosse pegar alguma coisa pré-live, o handicap menos 1,5, porque aí o Borussia ele precisa vencer por no mínimo 2 gols de diferença, tá? De 2-0 ali pra cima, 3-1, 4-2, tem que ser 2 gols ou mais de diferença. Se ele vencer só por 1 gol de diferença, empatar ou perder é head, tá? Tem que vencer por 2 ou mais. Aqui agora a gente tem o jogo do Freiburg contra o Frankfurt, que também é um jogo muito importante, porque o Frankfurt aqui, ele tem saldo 20, né? Igual a gente comentou, o Borussia aqui com saldo 17. Só que, se o Freiburg vence o Frankfurt, tá? Se vence ali, que seja pelo placar mínimo, já tira um gol aqui do saldo do Frankfurt, e o Borussia, que a cada gol que ele fizer em cima do Kiel, aumenta o saldo dele. Então, uma vitória do Borussia aqui por 3-0, por exemplo, e uma derrota aqui de 1-0 do Frankfurt, já tira o Frankfurt dessa vaga, o Freiburg sobe para terceiro e o Borussia sobe para quarto. Então, é um jogo de extrema necessidade do Frankfurt e um jogo de extrema necessidade da equipe do Freiburg, tá? As duas precisam vencer. O Freiburg marcou 65 gols nessa Bundesliga e sofreu 45, e o Freiburg, na verdade o Frankfurt, né? E o Freiburg marcou 48 e sofreu 50, beleza? Vamos puxar aqui a média deles de ambas. Ó, 80% dos jogos do Freiburg bateu ambas marcam e só 30% dos jogos do Frankfurt. Não é uma média tão boa. Ambos aqui com média até legal de gols, né? O Frankfurt um pouco menos, 2, e aqui o Freiburg com média de 3.10. Isso aqui baseado nas últimas 10 partidas, beleza? Gol HT, 80% e 80%. Então, interessante. Aqui é o seguinte, a gente pode trabalhar esse over 1,5 aqui a 1,17, eu acho bem safe, bem tranquilo, extrema necessidade das duas equipes, e a gente pode trabalhar esse gol no primeiro tempo a 1,25 também, ou então esperar ali os 15 minutos, se não tiver saída a gente busca uma cotação mais elevada, combinado? Não puxaria a corda para nenhum dos lados, é um jogo pareiro, o mercado sabe disso, só colocou favoritismo pro Freiburg pelo fator casa, tá? E se o Frankfurt tivesse em casa, essa odd seria 2.30 pro Frankfurt, então o que diferencia aqui é o fator casa, mas é um jogo extremamente pareiro e de necessidade das duas equipes, um jogo bem bom, bem aberto. Leipzig e Stuttgart, bora lá! Pô, o Stuttgart aqui com 47 pontos, chega no máximo a 50, ou seja, não consegue mais nada, e o Leipzig com 51. Então o Leipzig aqui ele pode chegar a 54, tá? Dependendo aqui do resultado do Borussia, ele pode pegar essa vaga.
Ó, o Leipzig tem 55... Não, o Leipzig tem um saldo de gols muito baixo, cara, muito baixo. Um saldo de gol 6, o Borussia tem saldo 17, né? Então o máximo que ele pode fazer aqui é talvez tomar essa vaga do Mainz, tá? Não sei contra quem o Mainz joga, mas enfim, ele pode tomar essa vaguinha do Mainz. Então é um jogo que o Leipzig precisa vencer. Aqui eu vou indicar duas coisas pra vocês, tá? Eu gosto bastante do over 1,5 também. Pô, 1,10 é sacanagem. Então vamos lá. Eu vou indicar pra vocês, dupla chance Leipzig. O Leipzig em casa é muito forte, pega o Stuttgart que não briga por mais nada. E o Leipzig pra ter mais escanteios no primeiro tempo. Essa segunda linha eu gosto dela bastante, tá? Porque o Leipzig é uma equipe que em casa ela domina muitos jogos, começa muito em cima. E então eu gosto bastante dessa linha pra ter mais escanteios no primeiro tempo, combinado? O jogo do primeiro turno foi 3-1 pro Stuttgart. Na casa do Stuttgart novamente 2-1. Na verdade esse aqui foi o primeiro turno, né? 2-1. Deve focar o 3-1. 5-1 novamente. Na casa do Leipzig, ó, 5-1. Na casa do Leipzig 2-1. Na casa do Leipzig 4-0. Na casa do Leipzig 2-0. Então os últimos 4 jogos na casa do Leipzig foi 4 vitórias. O Stuttgart não marcou gol só em um deles, né? Esse 2-1 aqui. Não, é 2-1 e 5-1, né? E depois foi 4-0 e 2-0. Então assim, é um favoritismo legal do Leipzig. O histórico dele aqui, dentro de casa, 3-3 com o Bayern, 1-1 com o Kiel, venceu o Hoffenheim, venceu o Borussia Dortmund. Então é um histórico bacana dentro de casa. E o Stuttgart jogando fora, vem até de jogos legais também. Mas, pô, foi Bochum e Pauli que estão lá embaixo na tabela e empatou em 4-4 com o Union Berlin. Pegou o Frankfurt, perdeu e empatou com o Kiel. Beleza? Então aqui eu vou puxar Leipzig ou empate e Leipzig para ter mais escanteios no primeiro tempo, duas linhas que eu acho muito interessantes. Crystal Palace e Manchester City, final da FA Cup. Pô, aqui eu gosto bastante de trabalhar gols. Essa odd do City aqui, a 1,80, eu acho ela até justa, eu acho uma odd boa, eu acho que vale sim talvez um riscozinho nessa vitória do City. Só que, pô, o Crystal Palace por ter chegado nessa final aqui não é qualquer coisa, né? É um time que é forte, um time bom, é um time muito rápido, né? Eu não sei como pronunciar o nome dele, se é Eze, mas é um cara ali que tá jogando muita bola nessa aqui do Crystal Palace, tem um ataque forte, vem de uma sequência legal de jogos, venceu o Tottenham, apesar do Tottenham não estar disputando nada, o Crystal também não está disputando nada na Premier League, venceu, empatou com o Nottingham Forest, venceu o Aston Villa por 3-0 na semifinal da FA Cup, então é uma equipe que chega muito forte aqui, e venceu o Fulham por 3-0, tá? E o City vem numa sequência legal de jogos, sequência legal de vencibilidade, vem do empatezinho feio contra o Southampton, mas enfim, cara, é um jogo legal também. Eu gosto de trabalhar aqui o ambas marcam, beleza? 1,70. Eu vejo esse jogo saindo ambas assim. Ó, os últimos jogos: 5-2, 2-2, 4-2, 2-2, tá? 4-2 aqui novamente, 2-0, 2-0 e 4-0. Só jogos de Premier League, mas pô, é jogo de Copa, é final, é jogo único, é jogo aberto. Eu acho que esse ambas aqui tem tudo pra bater. Braga e Benfica, agora que é interessante, beleza? Seguinte, última rodada do Campeonato Português, o Sporting com 79 pontos, o Benfica com 79 pontos, beleza? O que separa as duas equipes é um saldo de 3. Ou seja, é muito difícil o Benfica ganhar pelo saldo. Então o Benfica ele tem que fazer o dever de casa, ele tem que vencer esse jogo contra o Braga e torcer por um empate ou uma derrota para o Sport. O Sport pega o Vitória de Guimarães, que tá aqui na disputa com o Santa Clara para pegar essa vaga de Conference League. Então tem que ver ali a necessidade do Vitória, né, cara? Pô, pegar uma vaga de Conference é legal? É, mas a Conference é um campeonato bem abaixo. Então assim, tá disputando com o Santa Clara. Agora, o Braga, com 65, se ele chega a 68, ele pode pegar essa vaga do Porto aqui, dependendo do saldo de gols, mas também é um saldo bem abaixo, tá? Um saldo aqui de uns 5, 6 gols abaixo. Então assim, Braga provavelmente vai aqui pra Europa League Qualification mesmo, não consegue essa vaguinha do Porto, só se o Porto tomar um amasso, tá? E o Braga vencer, e o Vitória de Guimarães está disputando aqui pela vaguinha de Conference. Então assim, as duas equipes que jogam contra têm até necessidade de vitória, tá? Só que a necessidade maior, o must maior é do Benfica e do Sport. Então aqui é a última rodada, tá? O Benfica tem que fazer o dever de casa, eu vou ter que confiar no Benfica, sou obrigado. Vou pegar Benfica empate anula a 1,25, tá? Venceu é Green, empatou é reembolso, perdeu é Red. Para mim seria uma zebra absurdo o Benfica perder e entregar o título assim tão fácil pro Sport. E aqui é a mesma coisa, cara. Sport contra a Vitória de Guimarães, é impossível não pegar essa vitória do Sport, tá? Porque o Sport depende só dele, ele precisa vencer, se ele empatar ou perder, o Benfica vencer, ele perde esse título na última rodada, seria muito feio. Então, pra mim, é a vitória do Sport. Os últimos jogos na casa do Sport, ó, 3-0, na casa do Sport, 3-0, na casa do Sport, 1-0, 1-0, tá? Então, ó, e lá foi 4-0, o Sport tem algumas derrotas aqui, ó, 3-2 e, cadê? Tem mais uma. Não, 3-2, acho que só, né? Isso. E teve empate aqui em 4-4. Só que na casa do Vitória, tá? O Sport em casa, titularzinho, Gyökeres voando, Golden, né, chuteiro de ouro aí da temporada, tá um pontinho à frente do Mbappé, cara, destruindo, não tem como. Pra mim é a vitória do Sport aqui nessa partida, beleza?
Brasileirão, antes da gente falar desse campeonato francês, Ceará e Sport. Aqui eu vou ser muito rápido. Olha aqui os últimos jogos do Ceará em casa. 1 a 0 em cima do Vitória, tá? A gente pegou esse golzinho aqui do Ceará, perdeu pro Palmeiras na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro. 1 a 1, 2 a 1 e 2 a 0. Então os 4 jogos do Campeonato Brasileiro, em todos os 4 o Ceará marcou um gol, só não marcou na Copa do Brasil contra o Palmeiras, beleza? E o Sport fora, 2 a 1 pro Fluminense, 2 a 1 pro Corinthians, 3 a 1 pro Vasco e 0 a 0. Então, em 4 jogos ele não venceu nenhum. 3 derrotas, um empate, sofreu gol em 3. E aqui ele só não sofreu gol, cara, o São Paulo teve um pênalti, o Caleri perdeu, então era pra ter sofrido gol também. Então aqui é rápido, tá? É um gol da equipe do Ceará, beleza? Em casa, tá aqui brigando pelo G4, um golzinho da equipe do Ceará pra mim é muito safe. O Sport aqui na lanternona do campeonato vem de um 4 a 0 em cima do Cruzeiro, perdido, beleza? Agora aqui, 3 jogos importantes do campeonato francês. Eu não peguei o jogo do Marseille nem do Mônaco porque não vale nada, tá? O Mônaco tá com 61, então o Nice pode chegar a 60, ou seja, o Mônaco já está na Champions League vaga direta. O máximo que ele pode fazer é pegar a segunda colocação, talvez dar um pouco mais de dinheiro ali, mas não tem necessidade. O Marseille é a mesma coisa. Agora aqui, olha, o Lille tá com 57 na vaga de Europa League. Se ele vence e o Nice vacila, ele pode pegar essa vaga de Champions League. Então é um jogo de extrema necessidade para a equipe do Lille. O Reims está aqui com 33, né? O Le Havre com 31 e o Saint-Étienne com 30. Então não tá tão assim ainda, pode ser que caia. Então esse jogo aqui eu vou trabalhar 1,5 gols, tá? 1,22. Os jogos do Reims, ele vem numa fase que tá sendo até bem over. Cara, não é o Reims não. Eu confundi. Deixa eu ver aqui. É outro time que eu tinha olhado, tava mais abaixo da tabela. Eu não vou lembrar agora, mas teve um vídeo passado que tava bem over, um time aí. Mas não é o Reims não, tá? Mas vamos ver os últimos jogos aqui do Lille, em casa. 1 a 1 com o Marseille, 3 a 1, 1 a 0 no Lens, 2 a 1, 1 a 0, tá? Vamos ver o Reims jogando fora. Perdeu por 1 a 0 pro Nice, 0 a 0 com o Montpellier e ganhou aqui 2 joguinhos. Cara, pela necessidade eu vou trabalhar gols mesmo, beleza? Essa vitória aqui do Lille pra mim tá muito baixa a odd, eu prefiro trabalhar ao vivo, então eu gosto de trabalhar o 1,5 gols aqui. Talvez 1,5 gols com dupla chance Lille, essa odd vale pra 1,35, 1,40, eu não sei, beleza? Mas eu acho que o gols é melhor que pela necessidade. Tanto o Strasbourg pode tomar essa vaga aqui da Europa League do Lille e ele cair pra Conference, beleza? Como também, dependendo do saldo de gols aqui, ele pode perder essa vaga pro Lyon. Então, assim, é um jogo que será necessidade do Lille, mas eu vou trabalhar o over 1,5. Às vezes pode bater o desespero e ele pode tomar um golzinho, porque o Reims precisa bastante também. Strasbourg e Le Havre, bora lá. O Le Havre aqui com 31 também querendo fugir dessa zona de rebaixamento, beleza? Só que o Strasbourg em casa faz uma campanha bem legal. Eu gosto bastante dos últimos jogos do Strasbourg, ele tá jogando muito bem. É o terceiro melhor mandante, tá? Ó, 10 vitórias, 5 empates e só uma derrota nesse campeonato. Tá jogando muito bem, beleza? Ó, vem aqui em casa, 2 a 1 em cima do PSG, 3 a 1 em cima do Saint-Étienne, 2 a 2 com o Nice, 4 a 2 no Lyon e 2 a 1 no Toulouse. Então, aqui eu vou pegar o handicap 0 a favor do Strasbourg, beleza? Strasbourg, empate anula, handicap 0 pro Strasbourg. Venceu é green, empatou é reembolso, perdeu é red, combinado? Lyon e Angers. Aqui, bora lá. O Angers com 36. Aqui sim, tá longe da zona de rebaixamento, já está garantido fora, não disputa mais nada. O Lyon é um jogo de extrema necessidade, só que a fase do Lyon, cara, é uma fasezinha bem paia, tá? Vem de uma derrota pro Mônaco por 2 a 0, 2 a 1 pro Lens, venceu o Rennes, perdeu pro Saint-Étienne lá embaixo, perdeu aqui a Europa League pro Manchester United de virada. Venceu o Auxerre, empatou com o United novamente, venceu o Lille, tomou 4 pro Strasbourg, a gente viu agora, e venceu o Le Havre. No primeiro turno, foi 3 a 0 na casa do Angers, tá? Em casa que o Lyon meteu 5, meteu 3... aqui teve uma derrotazinha. Cara, aqui realmente o Angers não disputa mais nada. Seria uma zebra danada o Lyon perder em casa. Porque aqui o Lyon com 54, ele tem 17 gols de saldo, beleza? E aqui tem 3 equipes com 57 pontos. Então, assim, uma vitória boa do Lyon, uma vitória confortável, somando bastante gols ali, pode ser que ele belisque alguma dessas vagas aqui. Tem que fazer o dever de casa, não, né? Pra não depender dos outros times aqui, tem que fazer pelo menos o dever de casa. Então, pra mim, é uma vitória do Lyon aqui, combinado? Vasco da Gama e Fortaleza. Bora lá, Fortaleza com 10 gols marcados, 5 gols sofridos, tá aqui no meio de tabela, e o Vascão aqui doido pra sair dessa zona de rebaixamento. Aqui eu vou trabalhar o seguinte, vamos puxar aqui os últimos jogos do Vasco. Olha isso daqui, 9 jogos sem vencer. Fortaleza também não é aquela fase, mas já voltou a jogar bem. Meteu 5 no Juventude, meteu 4 no Colo-Colo. Eu vou trabalhar um handicap mais 1,5 pro Fortaleza, beleza? Se o Vasco conseguir vencer depois de 9 jogos, jogando muito mal, eu acho que vence só por um golzinho de diferença, tá? Se o Fortaleza perder por 2 ou mais gols, aí sim é red, combinado? Então, handicap 1,5 a favor do Fortaleza. E pra fechar, São Paulo e Grêmio, bora lá.
O Grêmio aqui com 7 gols marcados, 12 gols sofridos, 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O São Paulo, 1 vitória, 1 derrota, 6 empates, 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Bora lá, o Grêmio vem de um empate com o Godoy Cruz na Sul-Americana, mas já estava classificado, né? Eu acho que pelo menos os playoffs ali ele pegava. Empatou com o Bragantino, né? Fez 1-0, o Bragantino ainda buscou esse empate no finalzinho. Empatou com o Atlético Grau, venceu o Santos, mas aqui, né? Nem tenho muito o que falar. E o São Paulo também vem de jogos bem under, tá? Eu vou puxar aqui o menos de 3,5 gols. 1,17 eu gosto bastante. Combinado? É isso, turma. Tá aí todos os 12 jogos analisados. Vou deixar um bilhetinho pronto no final do vídeo, um minguinho. Se inscreve no canal e deixa um gostei. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço. Até amanhã. Fui!